Então, vamos lá. Muito boa noite novamente a todos os gigantes presentes. Hoje, a gente vai falar sobre a sexualidade masculina, em especial para vender bomba peniana e extensor peniano, tá? Vou tentar passar o máximo, agregar o máximo de valor para que vocês saibam como vender e o que vocês estão vendendo. E ter propriedade mesmo, de saber de toda a parte ali de anatomia, realmente o que a bomba peniana faz e o que o extensor peniano faz. Porque ele está ali não é à toa, né, gente? É para ser vendido, mas que vocês tenham sabedoria na hora de vender. E tem algumas novidades, já falei disso já, a Francis conhece bem a bomba, acho que Kiara também participou, não lembro direito, mas... Eu até vendi uma esses dias. Ótimo, Francis. E aí, quando a gente tem segurança, a gente vende muito mais e a gente fideliza o cliente da gente, né? Então, vamos para a apresentação, vocês vão me falando se... Eu vou tentar ser muito rápida, e no final, tá? Na hora que a gente terminar as gravações, ficamos com quem está ao vivo, para que solucione as dúvidas de vocês e ainda algumas pérolas preciosas como brinde, só para quem está ao vivo, para instigar aí quem está vendo esse treinamento depois a assistir ao vivo com a gente. Bem, então vamos lá, apresentação. Bem, tá todo mundo vendo aí a apresentação? Tá? Porque eu não vejo vocês. Sim, tudo certo, Bia. Aí vocês vão me escreve no chat alguma coisa, você me interrompe, tá, Lu? Fazendo favor, se for necessário. Ok. Aí vamos ver se a gente consegue deixar, tô de olho na hora aqui, as dúvidas para o final. Vamos lá, sexualidade masculina, então, comigo, Bia Gomes. Bem, gente, primeira coisa, o que esses clientes, quando eles falam sobre extensor peniano, sobre bomba peniana, o que eles chegam para gente? Principalmente os homens. Eles chegam falando que estão com baixa libido, não é? Ou eles têm problema de ereção, ou eles têm algum problema na ejaculação no orgasmo, ou flacidez peniana, tá? E a gente vai trabalhar todas essas queixas com a bomba. A gente pode trabalhar todas essas queixas com o extensor peniano, só que da maneira correta. E principalmente, que é uma das maiores queixas, que é o tamanho do pênis, não é? Que hoje, se a gente jogar no Google, ali uma das maiores procuras que tem é aumento peniano. E tem muita clínica por aí, gente, que é muito charlatanismo, tá? E a gente vem de contraponto a isso, porque nós não vendemos produtos, né? Nós somos consultores em saúde íntima. Então, hoje nós vamos nos capacitar cada vez mais para isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, libido ou desejo, Bia, o que seria esse desejo, esse libido? Bem, o desejo sexual é o que gera o interesse sexual em algum momento. É o que faz o homem prestar atenção às diversas parcerias. Lembrando que, gente, aqui a gente não está tratando de homem trans, tá? Aqui a gente vai tratar do homem cis ou homem homo, tá bom? Com as parcerias. É a forma que possibilita a ocorrência de fantasias sexuais, que permite estar atento aos estímulos sexuais, identificar parcerias receptivas e se engajar nas atividades sexuais, como masturbação, que é o sexo solo, ou até mesmo com o coito com alguma parceria. Beleza? Então, libido e desejo sexual, igual quando o Francis colocou, eu estou tomando testosterona, Bia. Só que eu tive que parar, porque senão ia sobrecarregar os meus rins. Por quê? Mas porque ele toma um outro medicação, por isso que a gente sempre... Uma outra medicação que pode interferir, sim. Porque quando a gente acontece o aumento de testosterona, o aumento da fórmula Buster, que é o que tem no testosterona, a gente tem que tomar cuidado com outras medicações e outras combinações que podem, sim, sobrecarregar rim e fígado, tá bom? E tudo demais transborda. Excesso de testosterona faz muito mal para qualquer organismo, tá? A gente também tem que rever essa questão. Então, tenham
discernimento na hora de indicar, principalmente o testou viril também, nessa questão do libido e do desejo para o cliente de vocês. Perguntem qual medicação ele toma, o que é que quem está acompanhando, porque acontece muito, principalmente homens que são homo, né? Eles às vezes tomam algum hormônio ou alguma medicação que fazem essa terapia hormonal, né? E isso pode interferir direto aí, tá? Então, a gente não sabe, cada caso é um caso, tem que ser olhado e examinado com calma, então tenham cuidado, tá? Outra coisa, quando a gente fala da excitação, que é um dos problemas também, uma das queixas que os nossos clientes chegam para a gente, não é? Os clientes masculinos. E o que do público masculino? O que seria essa excitação, tá? Porque toda vez que o homem ele vai ter um relacionamento, ter o coito, ter a masturbação, primeiro, o libido, né? A libido, perdão, porque é no termo feminino, tá, gente, mesmo? Primeiro, a libido, o desejo sexual, ele tem que existir ali, não existe, né, aquele mito que o homem tem que ter vontade só porque tem a situação, não, tá? Aquela situação, o sexo dele, primeiramente, ele vai começar no cérebro, na região cerebral, com a liberação de dopamina, com a liberação de ocitocina no organismo, para que aconteça, vou mostrar para vocês toda a evolução para que aquela excitação aconteça. No homem, a excitação é a ereção peniana. Na mulher, é a lubrificação. Já no homem, quando ele teve ereção, ele já está na segunda fase. Então, ele já está ficando excitado. Então, ela representa essa ereção, igual eu falei. Entretanto, a excitação sexual começa antes do mecanismo erétil estar em pleno funcionamento. A gente até brinca na Santa Casa que para o homem é muito mais difícil do que para a mulher, gente. A gente fala que não, que a mulher é micro-ondas e como é que é? Que o homem é micro-ondas e que a mulher é um fogão a lenha, né? Muita gente fala sobre isso, que ela demora a se excitar. A mulher, ela demora mais a se excitar, sim. O ciclo de resposta dela é mais longo. Só que, para o homem, o ciclo dele, em relação ao corpo, ao organismo, para que ele atinja o auge da excitação, é muito mais complicado e mais difícil do que para a mulher. Beleza? Porque tudo envolve a vascularização. Até que os hormônios sejam descarregados no organismo, para que as células e as glândulas comecem a trabalhar e comecem a agitar a circulação sanguínea de uma forma onde faça com que esse sangue ele venha, passe ali dentro do saco escrotal, vá por todo o corpo cavernoso do homem ali da região peniana e volte de novo para que ele fique excitado e ereto a ponto de acontecer o ato sexual. Isso demanda muito mais energia, demanda muito mais circulação sanguínea e muito mais questões hormonais, né, para todo homem, tá? Então, essa sensação de estar excitado, de querer ter atividade sexual, ela precede a ereção, principalmente nos indivíduos mais velhos, onde a ereção necessita de um estímulo local para ocorrer. Todos os homens mais velhos, normalmente, pelo ciclo vital, além de ter a ereção aqui, mental, né, que a gente começa a excitação mental, aquele estímulo da libido, o estímulo do desejo, ainda é necessário uma estimulação no local. Aí, o que a gente coloca junto? Um bom anel peniano. Igual quando a gente fala do anel peniano que o Francis colocou de metal, ele é mais, Francis, ele é utilizado como só visual, tá? A funcionalidade dele não é equiparada com os anéis penianos que nós temos, que são para isso, para que aumente essa ereção do homem, para que retarde um pouco a ejaculação, para que ajude para quem tem a ejaculação retrógrada, inclusive, e a ejaculação retardada também, tá bom? Então, aí a gente já coloca aí nessa venda, vocês explicando o que é a excitação sexual, a gente já coloca um bom anel peniano. O porquê que você está vendendo um anel peniano para aquele homem, tá bom?
Então, vamos lá. O que acontece com o corpo do homem? Essa é uma fase, gente, onde o corpo ele passa a responder fisiologicamente frente aos estímulos sexuais. No homem, a excitação é demarcada pela ereção, igual a gente falou. E o que acontece? O que dá para a gente saber que está acontecendo uma ereção ali e que ele realmente está chegando no grau de excitação dele? Ele fica com aquele rubor sexual, que é os sons, né, que a gente emite sons, não tem como, por mais imperceptíveis que seja, até o da respiração fica mais ofegante, tá? A ereção mamilar, todo ser humano tem a ereção mamilar, não tem como falar que não tem. O aumento da pressão sanguínea, que é a que mais necessária para que haja a ereção, aquele corpo cavernoso ali, e se encha de sangue, enche a glande do pênis de sangue, e aí ele consiga realmente ficar ereto. E isso, gente, é muito complicado, não só nas pessoas, igual eu falei com vocês, os homens mais velhos, mas também nos homens, a gente sabe disso, isso é dado científico, que os homens negros, da raça negra, eles tendem a ter um pênis maior. Então, eles precisam de uma maior quantidade sanguínea para que aquela ereção aconteça com que ela seja salutar, né? Então, aumento da frequência cardíaca e respiratória. E ocorrem as contrações musculares irregulares nos órgãos próximos às genitais, e principalmente na região anal, né? Que são contrações, muitas das vezes, involuntárias, que dá para qualquer um ver, né? É visível. Então, quando eu falo com vocês assim, que começa no cérebro, aí está um modelo só para vocês terem noção do que acontece com esse sistema nervoso central quando acontece a ereção. E acontece aqui, gente, uma influência positiva do cérebro. Quando eu brinco com vocês, falo assim, gente, vamos abusar da nossa farmácia que a gente tem dentro da gente, a nossa farmácia de luxo. O que é? Fala com o seu cliente, sempre está fazendo atividade física. Isso tudo vai interferir aí, tá, gente? Nessa aqui, ó, influência negativa ou influência positiva. Atividade física, o consumo moderado do álcool, o consumo de tabaco, né, o cigarro, influencia muito, o consumo de outras drogas, né? Isso tudo vai influenciar no sistema nervoso central. E vai influenciar na ereção? Vai. A grande maioria dos jovens que fazem muito uso de álcool, de drogas, e quanto jovens, menor é o tempo dele vital da saúde sexual dele, da ereção. Eles sempre, a grande maioria, gente, estão batendo nos consultórios de urologia em busca de medicação para controle de ejaculação, controle de ereção, controle de N problemas que acontecem em relação à saúde sexual masculina. Então, o que a gente tem de influência positiva que vocês podem incentivar os clientes de vocês? Imaginação, visão, estímulo olfatório, que é os cheiros, tudo que vocês querem vender para eles para ocasionar o cheiro gostoso é válido. Tudo isso é aferente neural, tá? Tudo isso faz com que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, libere neurotransmissores, que são os que a gente sempre vê aí nas propagandas de atividade física: dopamina, serotonina, ocitocina, né? Que é a endorfina. Quando acontece essa liberação, a ereção ela é muito mais produtiva e ela evolui muito melhor ao longo dos anos. Tá bom? Nada é de uma hora para outra. Deixe isso claro com o cliente de vocês. Nem o uso da bomba peniana, que eu vou falar, e nem o uso do extensor peniano. Beleza? E as influências negativas são essas que eu falei com vocês. Imaginação negativa também deixa os homens muito, muito preocupados. Por exemplo, dívida demais. Outro fator que vocês conversem com os clientes de vocês. O que está acontecendo? Às vezes, o consumo exacerbado do pornográfico, de filme pornográfico, a comparação de tamanho de pênis, porque ali tá aí o Francis que não me deixa mentir, ali tem um jogo de imagem, ali é uma indústria que quer vender, ali é uma indústria que às vezes não é daquele tamanho todo, e aí é jogo de imagem. Então faz com que isso, o homem vai ficando
A grande maioria chega nos consultórios, gente, com com a autoestima muito abalada por conta do tamanho peniano que eles veem nos filmes. Então, assim, acha que aquilo ali para ele acabou. Eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho realmente de pênis, micropênis, tá? E aí vocês vão me falando e a gente vai falar o tamanho, a média do tamanho do brasileiro. Então, por exemplo, a anorexia, o medo, a depressão, tudo isso atrapalha para que aconteça a ereção. Ela começa tanto aqui no córtex cerebral, ela vem pelo hipotálamo, que são partes do nosso cérebro, vem para o núcleo paraventricular, desce pela medula espinhal e vai mandando os neurotransmissores para a região peniana, para a região da pelve, onde acontece toda a irrigação para que aconteça a ereção. Por isso que muito lesionado medular ou quem cai tem que fazer outros tipos de tratamento para que a gente possa ter uma vida sexual saudável, tá? E aí acontece a ejaculação. É com todo mundo? Não. Nós temos casos de pessoas que não têm ejaculação, tá? Tem casos que a gente resolve, tem casos que não. E a gente tem que aprender a lidar com todos os públicos que chegarem para a gente. Como que vocês vão saber disso? Conversem, sejam empáticos, batam papo com o cliente de vocês. Bem, aparentemente, então, gente, a dopamina e a serotonina são essenciais para a resposta ejaculatória. O que seria essa resposta ejaculatória? É o líquido que sai, não significa que é o orgasmo, combinado? São coisas distintas no homem, orgasmo e ejaculação. A dopamina promove a ejaculação por meio dos receptores D2 e a serotonina tem um papel inibitório. Como assim, Bia? Bem, a dopamina, ela solta aquela ejaculação. Na mesma hora que a serotonina desce pela... Gente, ser humano é maravilhoso, eu sou apaixonada. A serotonina desce pelo seu neurocentral ali e ela já começa a te dar a sensação de alívio para que o orgasmo venha, tá? Então, é tudo uma máquina muito bem responsiva e que nós temos o domínio sobre ela. E dá para a gente trabalhar isso para que o seu cliente tenha uma saúde íntima, longa, tá? Vital, que ela seja para a vida toda. Bem, a sensação orgástica, então, ela ocorre durante a fase de expulsão, durante alguns segundos. Entenderam? Expulsou, aconteceu a ejaculação, a serotonina vem que ela já vai te dando aquela sensação gostosa de que aconteceu e que foi, e que agora você pode descansar. Que muitos homens, eles acontecem que a gente fala tumescência, que aí já vai tendo que animar o garoto novamente, né, gente? Tendo que fazer outras manobras para que aconteça mais excitação. Então, nessa fase, ela acontece um aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e respiratória. O orgasmo, ele resulta do processo cerebral, do estímulo resultante do aumento da pressão na uretra posterior, eu vou mostrar aqui para vocês, e das contrações da musculatura perineal. Qual que é a recompensa? Igual eu falei com vocês, quando a serotonina vem, endorfina, prazer, tá? Que é o orgasmo. Então, vamos lá. Então, Bia, e orgasmo e ejaculação, você falou que são diferentes. São fenômenos diferentes, gente, que ocorrem praticamente juntos. Só que não necessariamente um depende do outro, tá? Existem homens com anajaculação, que às vezes, tem homens que a gente tem que fazer a prostatectomia radical, vindos de câncer, acontece muito, tá, gente? Vocês vão atender muitos homens assim. E quando ele não tem a próstata, como é que vocês vão orientá-los a usar o anel peniano? Porque a gente ensina todas as dobras, a gente ensina na próstata. Então, fiquem atentos para conversar com esse cliente, mas vocês não vão chegar para ele e perguntar se ele fez cirurgia de próstata, né? Vocês vão ensinar todas as manobras, ensinem para que ele saiba usar com ele sem vocês serem evasivos, tá bom? A ejaculação retrógrada, o que é ejaculação retrógrada, Bia? É quando essa questão, a uretra, ela não funciona 100%, então o homem ele não consegue ter força para ejacular. Acontece a ejaculação para trás, cai dentro um pouco de líquido, volta para a bexiga, e quando o homem faz que ele urina,
tá? Aquele líquido que era para sair, ele volta para a bexiga. Quando ele urina, aí ele é expulso do corpo, tá bom? Então, o homem, ele não tem aquela ejaculação, tá? Muita gente chama vulgarmente, de ejaculação seca. Já ouviram falar? Não sei se, né? Não estou vendo vocês. Então, assim, muita gente chama, é a retrógrada. E a ejaculação retardada, tá? Que muitas das vezes, na masturbação, o homem, ele tem um orgasmo, mas ele custa ejacular, principalmente quando é ele mesmo, tá? Existem também os homens com anorgasmia, que não ejaculam, e tudo bem, entende? A gente tem que fazer um outro trabalho com eles para que eles consigam alcançar o prazer. E são muitos, tá, gente? Só que eles não falam. Então, conversem com os clientes de vocês, tá? Então, vamos lá, deixa eu só mostrar para vocês um outro para ele na função erétil. Aí, peraí. Vou mostrar para vocês a questão do corpo peniano. Estão vendo? Estão vendo o corpo peniano? Beleza. Quando eu falo com vocês, o corpo cavernoso, eu não vou entrar muito na região, ser muito minuciosa anatomicamente, porque não é necessário para vocês, tá? Mas aqui, ó, o corpo cavernoso, quando a gente fala que enche de sangue, é toda a parte que cobre a uretra, tá? Que cobre o corpo esponjoso, tá bom? É toda a parte. Porque quando, por exemplo, faz uma cirurgia de prótese peniana, que é a cirurgia hoje aqui em Belo Horizonte, pelo SUS, só é aprovado quem vem do câncer, tá, gente? De outros problemas como diabetes, cardíacos, aqui e em Belo Horizonte não é aprovado pelo SUS, particular só, tá? Um dos médicos que são mais renomados aqui dentro de Belo Horizonte, Luiz Otávio Torres, tá? Agora, Santa Casa de São Paulo faz, não tenho certeza do Rio, mas a maior potência é de São Paulo, tá bom? Aí, aqui, ó, por exemplo, aí acontece um corte aqui, vocês estão vendo meu mouse, então, né? Acontece um corte aqui, normalmente, tá? A cirurgia é assim, porque a gente tem 3 tipos de prótese, e ela é introduzida aqui dentro desse corpo esponjoso aqui, que é esse do meio, tá? Então, o sangue todo, ele tem que passar dentro desse corpo cavernoso para que o homem tenha ereção, tá bom? E aqui, ele vem, irriga por aqui, cai dentro da glândula e volta lá para o coração de novo. É muita coisa, gente, que é um caminho muito grande que ele tem que fazer. Aqui é a base, o bulbo do pênis, eu preciso que vocês lembrem disso aqui, porque na hora que a gente for falar do aumento peniano, a cirurgia que hoje é mais recorrente, mais acontece em relação ao bulbo aqui, tá? Esse bulbo peniano, normalmente, ele fica um pouquinho contraído, então não é que a pessoa vai ter um aumento peniano. O médico vem e faz um cortezinho ali, onde ele é igual um nervo, sabe? Ele tá ali, mas nada é garantido, viu, gente? Ele tá ali durinho assim, aí faz um cortezinho onde ele acaba de esticar, e é o corpo mesmo do pênis que dá aquela aumentadinha, muito pouquinho, tá? Não existe nada que é colocado, aprovado pela medicina, nada que vai colocar que vai aumentar o pênis, tá, gente? Nada, nada, nada. E a gente vai falar mais sobre isso aqui. Esse aqui não, deixa esse aqui para depois. E vamos voltar aqui. Ô, Bia, vocês viram falando com a idade, né, que o homem vai perdendo. Mas envelhecer significa ter disfunção erétil, Bia? Que é ou outra qualquer disfunção? Gente, pelas pesquisas, 74% dos homens e 56% das mulheres casadas com mais de 60 anos são sexualmente ativos. A gente precisa aumentar esses números. Nós que somos consultores da saúde íntima, temos esse dever sim. E a gente não pode esquecer, porque um dos maiores públicos de venda de produtos masculinos são os homens acima de 50 anos, tá? E vão embora. Não tem idade, gente. E aí é o que eles mais precisam para ajudá-los a ter essa vida saudável. Então, é uma função nossa, tá? 31% dos homens e 5% das mulheres não casadas com mais de 60 anos são sexualmente ativos.
Que diferença é essa? Eu pergunto para vocês. Né? A gente tem responsabilidade sobre isso? Pois é. Bem, então vamos lá, falar da estética peniana, que é o que mais tem procura, principalmente no Google, né? Que é o aumento peniano ou então o engrossamento do pênis, porque tem pênis também que são muito finos. Em relação a pênis finos, gente, hoje tem sim, a gente pode ajudar com a bomba peniana? Pode. Saibam usar e explicar. É para a vida inteira? Não. Sinto muito. Fala isso com seu cliente, fidelize ele. Não. Hoje existe uma cirurgia que dá uma engrossada? Existe. Procure um bom profissional, porque senão vai acontecer alguns problemas, tipo aqueles que eu vou mostrar para vocês. Pode gangrenar um pênis e ele perder, dar amputação peniana. Tá bom? Dependendo do que você vai colocar no seu pênis. Então, procure bons profissionais. 2,3% de homens sadios, gente. Isso é pesquisas, tá, gente? Isso aqui é todas as fontes que eu trago para vocês, viu? Eu não estou falando nada da minha cabeça, nem nada que eu vi no Google, tá? Mas isso tem no Google também, né, gente? As pesquisas também estão lá para vocês acessarem. 2,3% de homens sadios achavam que seu pênis era pequeno. Só que a gente sabe que isso aí é maior, né, gente? Os homens, eles não procuram ajuda médica ou psicológica, tá? Eles demoram, gente, uma média, quando eles estão com um problema de ereção, problema de ejaculação, qualquer tipo de problema, eles demoram, em média, 5 anos para procurar uma ajuda médica. Então, quem que eles vão procurar primeiro? Nós, tá? Os consultores em produtos sensuais. E quando vocês sabem fazer a intervenção correta, conversar com aquele cliente, vocês vão gerar nele, o que eu sempre falo com vocês, uma sensação de gratidão e uma confiabilidade que eles vão estar tão gratos a vocês que eles vão comprar tudo de vocês, vocês vão ter clientes o resto da vida, eles vão ser a vitrine de vocês. Quando alguém falar com eles, chegar perguntando sobre qualquer coisa em relação à saúde, olha, você procura a Yara, porque ela me ajudou pra caramba, ela entende, e se ela não puder te ajudar, ela vai ser sincera com você e ela vai te indicar o melhor tratamento ou o melhor a fazer. Compra dela sem pestanejar, porque eles falam assim, o preço que ela falar, você paga. Entendeu? Então, sejam inteligentes nesse sentido. A grande maioria dos homens, é o que eu quero falar com vocês também, com sobrepeso ou obesidade. Por quê, Bia? A questão do sobrepeso. Gente, essa aí é uma figura, tá? De um micropênis, né? Normalmente, o que eu vou falar com vocês sobre o sobrepeso? Vocês já repararam que quando a gente fica acima do peso, o pubis da gente, essa região aqui, ó, pubiana, ela fica mais gordinha, né? E não é que a pessoa ficou gordinha e o pinto dela, o pênis dela ficou menor. Não. Aqui, e o que acontece em muitas cirurgias, tá? De charlatões aí, que chega muita gente sobrepeso, né? Para poder operar, falando que vai deixar o pênis dele com um tamanho maior. Não é isso. É simplesmente feita uma lipoaspiração aqui, ó. É a gordura, né? Que a gente vai acarretando ao longo dos anos. A gordura, ela vai sobressaindo e vai tomando conta do corpo, onde tem aquele bulbo peniano, que eu pedi vocês para prestar atenção, ela vai tomando conta e vai escondendo o corpo do pênis. Tá? Então, prestem atenção nisso quando um homem de sobrepeso chegar para vocês com algumas queixas. Tente conversar isso com ele. Tente colocar para ele também que é necessário, além de um tratamento com vocês, que ele faça uma atividade física, que ele faça uma regulamentação alimentar, né? Porque vai ser interessante e ele vai colher frutos disso também, tá? Então, vai pegando a região ali peniana e vai dando a impressão que o pênis está diminuindo. E não é isso, gente. E se vocês tiverem segurança de estar conversando com o cliente de vocês em relação ao tamanho mesmo do pênis deles, gente, de acordo com o 2º Congresso Brasileiro de Disfunção Erétil, tá? O tamanho não é o tamanho da média do brasileiro, tá? Um pênis em flacidez, ele é de 8 a 9 centímetros, tá? Em ereção, 12,9, tem até 12,5, 12, não tem problema.
12 centímetros até 14,1. Isso é a média do brasileiro. Então, na hora que a gente esclarece, mostra para eles que não é isso, aí eles já relaxam um pouco. Eles ficam mais tranquilos. Por quê? Esse trauma do pênis pequeno, isso é colocado para os homens, né, na sociedade, na infância. Quando tem ali aquela comparação mesmo, ou até mesmo as brincadeirinhas, né, sem graça, e a ansiedade também daqueles pais, em relação a esse aspecto anatômico das genitais dos filhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não traumatizar a pessoa. Aqui não, tá, gente? Aqui, ó, nessa figura aqui é um caso de micropênis mesmo. Vocês veem que até o saco escrotal, né? Ele é bem pequenininho. Então, assim, o que fazer nesse caso aqui? O que fazer? Eu quero depois que vocês depois que a gente terminar aqui, a gente fale sobre ele, tá? Então, esse é o comprimento médio do brasileiro. O que eu coloquei para vocês, o tamanho e a forma do pênis não são diretamente relacionados com o resto do corpo. Gente, pelo amor de Deus, não vendam notícia falsa, que o tamanho do pênis é o tamanho do antebraço, que o tamanho do pênis é do tamanho da mão. Não existe isso. Influencia, sim, raça, igual eu falei com vocês, tá? As experiências sexuais ou a masturbação. Viu? A raça influencia sim, tá? Os negros, eles têm sim a tendência, a maior. Agora, experiência sexual e masturbação, que a pessoa vai fazer com que quanto mais masturbar vai ficar maior, não existe isso, pelo amor de Deus, tá? E as características do paciente, com as queixas do pênis pequeno, que a gente tem que alertá-los que eles podem vir a desenvolver baixa autoestima, percepção anormal da imagem corporal, preocupação com o tamanho do pênis em flacidez. Isso é ansiedade. Pergunta para eles quanto que está medindo, é ereto. Vocês precisam saber do tamanho, é ereto. A flacidez não por causa da questão do homem sobrepeso, tá? Não pode. E, Bia, quando que vale a pena operar? Gente, operar é no tamanho dessa figura que eu coloquei para vocês. Como? Vou tirar nas dúvidas lá, tá? Quando ele for menor do que 4 centímetros em flacidez ou menor do que 7 em ereção, mostrem esses dados, se quiserem até anotar, ó, a fonte, mostrem esses dados para os clientes de vocês, tá? Se for menor em ereção, gente, pelo amor de Deus, que eles falam que é menor do que 7 centímetros quando tá flácido. Vocês viram lá atrás que flácido, alguns vão ser menores mesmo, tá? Então, não há necessidade disso. E a gente pode conseguir alguma coisa com a bomba e com o extensor? Pode, mas é muito pouco, tá? Então, as indicações de técnicas cirúrgicas para alongamento peniano. Epispádias e pospádias são técnicas tipo essas que eu falei com vocês. Só que isso daqui é quando tem alguns tipos de doença, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui depois as fotos de algumas doenças, mas eu não vou mostrar no gravado, porque fica, né, é um pouquinho forte, mostro sem ser gravado. A doença de Peyronie, que é quando o pênis forma uma placa, tem gente que tem até o pé, dá no pé também, dá no dedo, forma tipo uma placa de fibrose e o pênis entorta e dói muito, não consegue ter ereção, tá? Alguns defeitos traumáticos adquiridos, quando eles falam assim, não, quebrou o pênis. Não é que quebrou, né? É que essa questão dos bulbos lá, da questão do corpo, tanto esponjoso quanto cavernoso, ele tem como se fosse uma quebra da musculatura daquele corpo, então ele machuca realmente como se fosse uma quebra desse pênis. E as amputações, né, gente? Que acontece demais aí, que às vezes é por acidente, ou então as mulheres ficam muito bravas, saem por aí, já acontece muito caso, chega muito lá na casa, com o peru na mão para implantar. E a retração peniana do lesado medular também, e o micropênis, que é esse caso que eu coloquei para vocês aí. Então, nossos queridinhos da noite, para vocês já correrem, pedirem, começarem a vender, fazer até live, mostrar nos stories de vocês sobre nossos queridinhos extensor peniano e bomba peniana. Funciona? Funciona, gente. Mas é momentâneo, tá? A não ser quando o uso é indicado pelo fisioterapeuta pélvico masculino. Aqui em Belo Horizonte, infelizmente, pelo SUS não existe, só particular.
e mesmo em São Paulo também é só particular. É um tratamento caro, principalmente para os homens. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Principalmente os homens vindo do câncer de próstata, tá, gente? Em relação ao extensor peniano? Pode ajudar na ejaculação, tá? Retrógrada. Pode ajudar nos problemas de ereção. Mas peçam que os clientes de vocês tenham uma consulta prévia com o urologista para ver se realmente é indicado para ele, tá? E vocês têm todo o direito de ensiná-los a usar, sim, tá? Mas peçam para que não haja... aquele que eu falei com vocês do Pironi, que tem uma placa fibrosa, se usa muito o extensor peniano, por causa do custo, porque as outras formas de trabalhar, gente, são muito caras. Então, assim, só realmente quem tem um poder aquisitivo muito alto, tá? Então, usa-se muito o extensor peniano. Por que os maiores desafios de usar o extensor peniano é aguentar, dói, tá? Para o homem usar, aguentar também o incômodo. Até no nosso site está falando que é para usar menos tempo. Mas nós, quando a gente tem lá pacientes vindos da Pironi, alguns outros pacientes que eu já vendi o extensor também, eu falo aí, não são pacientes, são clientes, né? Para poder ajudar nessa questão mesmo. Ele quer que sejam sinceros, só isso. Olha, você quer tentar ver se sobe 1 centímetro, se aumenta 1 centímetro, meio centímetro, tudo bem. Pode comprar o extensor peniano, consegue. Só que você tem que ficar de 6 a 8 horas por dia com ele. Entende? Então, o incômodo, dá para você usar e trabalhar? Dá, mas não é tão agradável, né? Então, assim, se ele tiver paciência, vocês sejam claros com eles, que senão ele vai tomar uma birra do negócio, jogar no canto e te excomungar. Sejam sinceros. Você vai ter que usar de 6 a 8 horas por dia, usa 1 semana direto, dá uma folga ali de 1 semana, usa de novo, até a gente surtir o resultado, tá bom? E tem que ir medindo, tem que estar ali com aquele cliente no feedback. Ele consegue? Consegue. E outra coisa, o tamanho é muito pouco que aumenta, tá, gente? É no máximo 2 centímetros. Bomba peniana. Bomba peniana, já até andei explicando para vocês. É usado tanto para poder... problemas de ereção, problemas de ejaculação, é isso mesmo. Qualquer tipo de disfunção em relação à ereção e ejaculação. Como? Eu gosto dessa aqui, tá, gente? Por quê? Já até expliquei para vocês. O mau manuseio dela, o uso em excesso, pode ocasionar ruptura de vaso sanguíneo, desenvolver caso cirúrgico, necrose peniana. Então, assim, saibam usar, expliquem direitinho para o cliente de vocês. No máximo, 15 minutos, mas eu gosto de falar 12, tá? 12 minutos, não usem mais por dia, num prazo ali, usa 3 dias, para. Ou então, usa quando for ter uma relação com alguém, usa a bomba peniana com uma prévia. Se for usar, ter a relação na mesma noite, usa a bomba peniana ali naquela noite, ele vai realmente expandir, porque vai fazer como se fosse uma sucção, tá? Fez a sucção, aquele corpo ele vai ficar inchado, ele vai usar com a gata, né? Ou com o gato, e depois, com o passar das horas de ser isso claro com o cliente, ele volta para o tamanho e para a espessura normal. Tem uma coisa que a gente pode fazer que ajuda quando o homem tem o pênis fino. A Lu sabe melhor do que eu disso. A mulher pode fazer pompoar. Fora isso, não tem como, gente. A mulher tendo controle da musculatura dela, qualquer pênis pode ser um lápis. Ela consegue sentir prazer para proporcionar prazer para o parceiro. Agora, fora isso, infelizmente, não tem como, tá? Então, sejam claros. Querem vender com segurança? Vendam essa aqui, ó. Por quê? Porque ela já vem um programa com a pressão ideal, com o tempo ideal. Então, é só o cliente colocar. Lembrem de que tudo que vai no pênis é muito lubrificante, muito, muito, muito. E colocou bastante lubrificante, colocou o pênis, programou que pronto, é o tempo necessário, não use mais, dentro de 24 horas. Combinado?
porque esse aqui é mais seguro. Agora, os outros que são à mão, manual, é mais em conta, mas você não tem controle. Tem que estar muito bem prescrito pelo médico, pelo urologista ou pelo fisioterapeuta. E ensinar aquele cliente a usar. Então, é mais arriscado para nós, beleza? Que somos consultores, mas pode vender, tenham segurança, expliquem isso, que vocês vão conseguir vender, beleza? Olha aí, a forma que se usa o extensor peniano, tá? 6 a 8 horas por dia, durante uma semana, descanso de uma semana, ou de acordo com recomendação médica. Bomba peniana, eu nem ensino a vocês a usar a outra de regulagem, porque isso tem que ser passado pelo urologista, tá bom? Porque cada caso é um caso, tá? Muito cuidado com o que vai com o pós desse cliente de vocês. Então, aquela bomba que eu mostrei para vocês, que é a nossa que a gente tem lá na SOS, no máximo 15 minutos, beleza. Vai surtir efeito? Vai, tá? Mas sejam reais. O ganho real é de 1 a 2 centímetros apenas, no máximo, tá? No caso da bomba peniana, é em relação. Deixa eu até tentar voltar aqui para vocês verem uma coisa. Aqui, ó. Entenderam a questão quando eu falei com vocês do bulbo? Aqui, ó. Tá? Tem um aqui, gente. Tá vendo o homem mais magro? Como ele não tem aqui tão alto, é gordura simplesmente do homem em sobrepeso, tá? Que toma conta aqui. Não é que o pênis dele tá menor, é por causa da gordura. Aqui a gente tem uma questão do bulbo, tá? Onde vai esticar esse bulbo. O extensor vai fazer isso, vai esticar esse bulbo, e aí. É a mesma coisa quando a gente faz os exercícios de flexibilidade para fazer abertura nas pernas. É a mesma coisa. Entende? Você vai fazendo um exercício de flexibilidade com o pênis. E tem um bulbo aqui embaixo também, onde vai esticar ele para ele acostumar a ficar maiorzinho. Só isso. Tá bom? E sejam. O que a gente conclui dessa questão de que todo mundo fala de cirurgia do aumento peniano? A proposta do aumento peniano, gente, como procedimento, aqui errei, tá, gente? É estético, no pênis normal, é ainda considerada uma técnica investigacional, tá, gente? Não tem ainda. Reservado aos pacientes selecionados e que somente poderá ser realizada em centros médicos credenciados, de acordo com as normas de pesquisa envolvendo seres humanos. Isso é hoje, tá? O que está acontecendo aí que solta notícia é charlatanismo. Mas eu tenho uma coisa maravilhosa, uma brincadeirinha aqui para vocês. Aumente seu pênis em até 50 vezes. Eu achei esse anúncio na internet. Olha que maravilha. 50 vezes. Meu Deus, que incrível. O único produto com resultado garantido. Sabe qual que é? A maneira mais efetiva de aumento da circunferência peniana hoje? Leve uma picada de abelha na glândula do seu pênis. Vai ser um pouquinho doloroso, mas vai ficar bem gordinho e aí você vai gostar. Então, assim, sejam claros com os pacientes, com os clientes de vocês. Mostrem para eles realmente soluções eficazes. Tamanho real do pênis, né? Do pênis normal. O pênis flácido não significa nada, tá? Isso aí vocês podem anotar. Ensine sobre a anatomia deles. Ensinem que a vagina não é um tubo virtual onde, né, as coisas vão sumir, ou então o ânus também, muito cuidado com o que for introduzir, claro, mas que ensinem para eles a como usar toda essa região da nossa pelve, que o sexo não é só a introdução, e que o que é verdade, que a internet mente, as cirurgias, elas têm complicações, muitas, o mau uso dos acessórios, pode ter consequências muito ruins e drásticas, até mesmo para o resto da vida. E qual que é o ganho real de uma cirurgia ou de um uso de um acessório, tá? Concluam junto com o cliente de vocês. De novo, mostre o entendimento. O problema não vai desaparecer rapidamente. Tudo é questão de tempo. Explique que um profissional da área psicológica também pode ajudar muito, né? A ele entender isso. Tá bom? E indique o melhor para o seu cliente, sem colocar a saúde dele em risco. Fez isso tudo? Parabéns, você fidelizou essa pessoa. E todas que estão perto delas. Mostrem sempre empatia. Eu até deixei isso em preto. Olha, eu sei que você tem se preocupado com o tamanho do seu pênis por muito tempo, assim como várias pessoas, vários homens, muitos. Você não é o único. Sejam empáticas, meus amores. Por favor,
tá bom? Você não é o único. Agora, como dizia Charlie, o problema destes homens não está entre as pernas, minha gente, mas sim entre as orelhas. Vamos ensiná-los, ok? Vamos aqui para as dúvidas. Eu vou interromper aqui. Tem algumas coisinhas que eu vou passar só para quem está ao vivo, claro, ok? E agora a gente vai terminando. Consegui ler horrores, né? Deixa eu beber água. Vou parar a gravação agora, porque a gente vai para os benefícios de quem está ao vivo, não é mesmo? E quem não teve esse privilégio de estar ao vivo, que esteja no nosso próximo treinamento, né? Porque aí desperta essa vontade gostosa. Deixa eu tirar aqui. Boa noite, viu?